Oi, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram. Tudo bem com vocês? Hoje meu convidado é o William Lira, ele é ator, dublador, TikToker também, tem muitos seguidores e nosso papo de hoje vai ser bem legal. Boa noite, Jaque. Tudo bem? Boa noite, Espaço Mulher. Rainá, tudo bem com vocês? Muito obrigada. Então, todo começo de live eu sempre conto pra todo mundo. Eu sou apresentadora no programa Conexão Sucesso da TV Cinec, que é uma TV web. Aliás, um beijão pra toda a produção. Só que, porém, e entretanto, por conta da quarentena, eu não tô podendo ir gravar. Então, eu dei essa adaptada e tô fazendo essas entrevistas mesmo pelo Instagram, fazendo as lives em parceria com o pessoal, com os convidados. Boa noite, Jean Souza, tudo bem? E, gente, tá dando pra me escutar normal? Trio Patinho Feio. O pessoal que tá aqui, dá pra me escutar normal? Deixa aqui no comentário, por favor. Então, voltando. E minhas lives são sempre de quinta-feira, às 8 horas, que é mais ou menos o horário do programa. O programa era toda 5 horas da tarde, toda quinta-feira. E então, eu comecei a fazer curso de teatro técnico na Mediotech, na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul, obviamente online. E o curso são todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 10 horas da noite, às vezes 10h30. Por conta disso, eu tive que mudar a live de dia. E hoje, nossa primeira live no sábado, às 7 horas, assim, aqui com o William Lira. Ele já tá online. E antes de convidá-lo para entrar, pra gente começar a live, eu quero mandar um beijão para todos os parceiros, o Espaço Mulher que tá aqui assistindo a gente. Confiram um trabalho maravilhoso, gente, um ótimo atendimento que tá funcionando agora nessa flexibilização da quarentena. Então tem todo o cuidado, álcool em gel, máscara, toda a higiene para atender a sua pele e todas as outras exigências que você tiver, né? Cuidado com a pele, com o cabelo, que também tem cabeleireiro lá no espaço. Vale muito a pena conferir. Também quero mandar um beijão para a loja Teens de Ribeirão Pires, que tem looks lindíssimos. Estão fazendo delivery. Você pode ir até a loja, que por conta da flexibilização também está funcionando. Ou você pode comprar aqui pelo Instagram. Então acessem esses dois perfis também. Um beijão para todo mundo. E agora, sem mais enrolação, acho que deve estar cansando já do tanto que eu tô falando aqui, vamos receber o William Lira. Vou adicionar ele aqui para participar da live. Boa noite, Vitória, boa noite, compositora. Boa noite, Maria. Tudo bem? Aê, Oi! William! Opa! Tudo Tudo, bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente você ter aceito o convite para participar da live. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos vocês, os parceiros da Tata. Muito obrigado pelo convite de hoje. E aí, como tá indo de quarentena, Will? Tô vendo que você seguiu com a maioria das pessoas e pintou a parede também, né? Testou essa técnica. A Pintei. distração. Ontem eu pintei mais uma parte, mas eu segui a moda, né, que tá na internet de todo mundo fazer a parede assim também. Não resisti. Ah, eu entendo. Eu tô quase fazendo isso também, só não sei se eu vou conseguir do mesmo jeito aí certinho. Mas pintar o quarto essa quarentena eu já pintei. Mudei toda a cor, agora tem esse azul, eu já quero mudar de novo. É bem trabalhoso, já vou falando. É É trabalhoso, cansativo? é bem cansativo. Mas ficou legal. O resultado ficou legal. Ficou muito legal, adorei as cores que você usou. Obrigado. Olha, gente, a entrevista que era sobre a carreira dele, mas já estamos falando sobre como pintar uma parede. Oi, Emanuel. Boa noite, Emanuel, tudo bem? Pessoal que tá entrando. E sem mais delongas, Will, você que tá na carreira já tem um tempo, né? Quando você começou e como começou? Eu comecei em 2015, com 15 anos. Eu fiz teatro na Wizard. Pode falar? Será que pode falar? Pode falar. Pode, claro, tranquilo, pode falar. Eu comecei na Wizard, um teatro em inglês. E aí eu fui indo para outras escolas. Fiz uma escola em Santo André, depois fiz workshop de televisão, mas na TV mesmo com 18 anos. Ah, sim. E desde sempre você sempre teve esse interesse pelo teatro, pela televisão, ou foi uma coisa que veio com o tempo? Para falar a verdade, foi uma coisa que foi caminhando.
Eu sentia dentro de mim que tinha alguma coisa assim que falava do teatro, da televisão, do cinema, mas não era uma coisa assim que era tipo, a essência falava isso, mas não era uma coisa que eu falava, nossa, quero seguir pra minha vida e tudo mais. Foi a partir dos 15 anos que eu comecei a desenvolver. Até porque antes eu queria ser médico e não Então, ator. como assim? Conta essa história. E até vestibular você fez, né, pra medicina e passou em tudo, não foi? Sim, eu Conta fiz essa história aqui pro vestibular para pessoal. medicina. Aí eu passei, eu acho que em algumas, tipo, do norte, eram algumas municipais, sabe? Tipo, do Acre, da Amazônia. E aí não tinha como eu ir pra lá. E eu falei, tipo, não é mais o que eu quero também. E eu acho que foi esse momento que eu decidi, não, eu acho que eu vou tentar ir pra área de ator mesmo. No mesmo ano que eu prestei o vestibular, eu já estava fazendo teatro. Era em 2017, então eu já tinha feito teatro na Wizard, tinha feito no SESI e estava em uma outra escola estudando teatro também. Eu falei, não, acho que é isso mesmo que eu quero para minha vida. E como foi pra você sair dessa decisão de médico, que é uma carreira que todo mundo valoriza, pro ator que as pessoas gostam, mas tem muito aquele estigma de, ai, não dá dinheiro, ai, não vai dar certo, esse tipo de coisa. Foi bem complicado, porque todo mundo fala isso, né? Todo mundo coloca esses estigmas na gente que a gente talvez não vá conseguir, porque é muito complicado, é um mercado muito fechado para entrar. O teatro em si mesmo, a gente sabe que não dá tanto dinheiro, as peças e tudo mais, mas eu acho que com esforço, com estudo, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Exatamente. Se a gente for viver só pensando nisso, ah, mas não dá dinheiro, então a gente acaba desistindo de muita coisa, né? Se o teatro é o que você se identifica, não tem por que ficar colocando obstáculos nisso, né? É como você disse, ir correr atrás, buscar sempre, Sim, porque não é fácil. se é o sonho da pessoa, seja para qualquer carreira, medicina, teatro, ser advogado, eu acho que você tem que focar naquilo e seguir mesmo e ir atrás, correr, batalhar, porque nada é fácil. E se eu tivesse permanecido no conforto, porque para mim era um conforto, porque eu já queria desde criança. Então, era mais fácil eu continuar persistindo naquilo que eu já conhecia, do que entrar em uma coisa nova, em uma coisa que eu não tinha muitas informações. Na verdade, eu não tinha informação nenhuma, eu não sabia como começar, eu sabia que tinha que ir para agência, que todo mundo falava de agência, que tinha que talvez ir para comerciais ou para fotos, para tentar entrar na carreira, mas não sabia como dar o primeiro passo. Eu acho que, na verdade, o primeiro passo é você se decidir e focar no que você quer mesmo. Então, assim que é um pouco complicado, né? Porque no início a gente ouve, ai, agência, fazer comercial, e tem essa visão muito fechada de que é muito mais simples você só chegar a fazer um teste, que já tá tudo certo ali. E como foi esse passo inicial que você decidiu que queria? E começar a buscar. Você primeiramente foi numa agência, foi buscar algum curso, teve alguém que te ajudou com algumas dicas? Então, uma pessoa me indicou uma agência, aí eu fui até essa agência, era uma agência conhecida no mercado e que muitas pessoas já tinham trabalhado, e essa pessoa falou para mim lá, eu tinha 17 anos, eu ainda ia prestar o vestibular para medicina, e foi aí que eu entrei e soube como funcionava mais ou menos. Ainda era um pouco meio que obscuro ali, eu sabia que tinha que fazer teste, que não era uma coisa incerta, que mesmo você fazendo teste não é certeza que você vai para o job, a maioria das vezes é não, porque eu acho que a gente tem muito mais os nãos do que os sim, e foi através disso, foi uma pessoa que indicou, eu fui nessa agência e comecei através da agência. E depois desse ponto inicial que foi atrás das agências, você já foi logo para testes ou buscou fazer curso de teatro, de outras coisas? E quanto tempo de curso de teatro você fez? Que perguntaram aqui nos comentários. Aliás, foi o Emanuel Guimarães que perguntou quanto tempo você fez de teatro. Certo. Depois, quando eu entrei na agência, foi no mesmo ano que eu iniciei no teatro um pouco mais sério. Foi quando eu fiz SESI, foi quando eu fiz a Escola Nacional de Teatro em Santo André. Então, porque eu estava querendo buscar alguma coisa mais profissional mesmo, porque
Até porque na Wizard era mais um clube de teatro do que um curso de teatro em si. Então, quando eu entrei na agência, eu fui atrás desse curso. Aí eu fiz esse curso, foi um curso de 6 meses, foi iniciação teatral. E a partir daí que eu comecei a chama essa vontade de querer ser ator começou a crescer, né? E eu já estava com 2 anos de teatro lá na Wizard. Aí com mais esse, então foram 3. Em 2018 eu fiz mais alguns outros cursos, workshops. Então no total, assim, de estudo eu fiz em torno de 3 anos. Mas na agência em si, o meu primeiro teste foi para um comercial da Vivo. E eu fui até o final, todo mundo falando que sim, que eu tinha conseguido o primeiro teste, passei no segundo teste, passei no terceiro, e aí falaram, ó, William, eu acho que para esse comercial você vai. Eu falei, nossa, que demais! Primeiro ano, não faz nem um ano que eu tô na agência e já vou ganhar um comercial como coadjuvante. E foi tudo pelo ralo. Porque Nossa, de última hora o diretor falou que não ia mais precisar do personagem que eu tava fazendo o teste. E aí eu, nossa, e aí eu não passei, nossa. mas foi o meu primeiro não, assim, que já veio num soco na cara, né? Porque eu já tava todo assim, nossa, vou passar para um comercial da Vivo, era para a Copa do Mundo de 2018. E aí não foi dessa vez. Mas aí no ano seguinte, através de uma outra agência, de uma outra indicação, eu fui fazer a figuração. Eu entrei pela figuração. E olha, o Emanuel que ele tá perguntando qual foi a agência, se você puder falar. Claro, a primeira agência que eu fui foi a Mondiale. Eu estou nela até hoje. Eu gosto Também, bastante. sim. A Thaís também está na agência. Eu gosto bastante da Mondiale e foi a primeira agência que eu fui. É uma agência muito boa, gosto muito do trabalho deles. E depois disso, depois que você começou, como você lidou, aliás, com esse primeiro não? Porque já era de um trabalho grande, te colocaram lá em cima, deram muita expectativa e foi o... Como foi isso pra você? Tinha que estar preparado, né, pro sim, pro não e como lidar com essa rejeição que veio inesperadamente, né? Sim, foi um choque, assim, eu fiquei bem triste, na verdade. Eu não posso mentir, tipo, talvez na época eu até falei para os meus pais, ah, acontece, né, e tudo mais. A gente sempre tem não, de vez em quando veio sim, mas eu tava bem arrasado, porque os personagens eram um casal de namorados adolescentes. E a menina que ia fazer o meu par estudava comigo nessa escola de teatro. E fui eu Sério? que fiquei pra ela entrar lá. E aí, tipo, só ela passou, e aí eu fiquei muito triste, porque ia ser minha primeira experiência em um estúdio. Não no teatro eu já tinha feito peças e tudo mais, mas em estúdio é uma coisa diferente, né? Uma atuação assim diferente e tudo mais. Então eu tava bem animado pra tudo isso, bem animado pra ver making off depois. E aí eu fiquei bem desapontado, mas acontece. Boa noite aqui pro pessoal que tá entrando, Dorival Félix, o outro pessoal aqui. As perguntas que vocês mandaram, gente, eu vou fazer daqui a pouco, pra gente não misturar aqui, porque tá falando de uma coisa e já perguntar de outra. Vamos seguindo aqui a linha cronológica da sua carreira. Então, você já tinha experiência com teatro durante esse período dos cursos? Você teve algumas apresentações, então? Sim, sim. A minha primeira peça foi uma peça totalmente em inglês, porque era na Wizard. Então foi bem bacana, porque a gente aprendeu o teatro em inglês. Era, tipo, dificuldade dupla. Dificuldade em se apresentar, aquele nervosismo, e de errar alguma palavra. Talvez eu tenha errado alguma coisa, mas aí foi, foi ali na hora mesmo, mas foi bem legal. Foi Children of Water. E foi bem bacana. Foi a minha primeira experiência com teatro. E em 2016, aí teve uma segunda peça, que era Caminhos da Floresta, que a gente acabou no final, tipo, não tendo a apresentação final, porque teve alguns problemas com o elenco, mas toda a montagem da peça teve, e eu acho que foi super válido, porque contou com uma experiência também. A gente teve a preparação de Teve tudo personagem. pro... né? Sim, sim, e era uma peça toda cantada, é uma inspiração daquele filme Caminhos da Floresta da Disney. Então, Ah, sim. uma adaptação, então foi bem bacana também.
E a terceira, que eu não pude apresentar na apresentação final, porque eu fui fazer uma cirurgia. Tipo, faltando Nossa, 5 dias para a apresentação final, eu tive que fazer uma cirurgia. Mas nossa, todo o como resto, foi pra você isso? eu fiquei bem triste, porque depois eu tava lá no quarto do hotel, ou do hotel, ó, do hospital, e olhando as fotos, os vídeos, os histories, o pessoal colocando da peça. E aí eu fiquei bem triste, mas fiquei feliz por todo o elenco, que era o mesmo desde a primeira peça, desde 2015. Então eu fiquei feliz por todos eles, mas triste por não ter participado. Então, essas foram as peças que você participou. E elas, a maioria eram mais voltadas para o público infantil, mais teen, como era exatamente? Então, as duas da Wizard eram um público mais juvenil, porque abordava vários temas. A primeira era Children of Water, Crianças da Água, que contava a história de um mundo pós-apocalíptico, em que a água é bem rara e as pessoas que tinham dinheiro compravam a água pura mesmo, e as pessoas que eram pobres bebiam água modificada em laboratório. E essa modificação transformava esses adolescentes em mutantes. Então, todos nós éramos Não. mutantes e tinha o elenco que não era mutante, que era o elenco da Elite, e eu fazia um vilão, que era o Victor, que era da Elite e odiava os mutantes. Foi bem bacana. Nossa, e que trabalho em dobro, então, que além disso, teve que prestar atenção no inglês, né? Sim, Atuar e saber se a pronúncia tá certa. sempre, nossa, eu tava o tempo todo assim suando. Depois, quando eu vi a gravação, eu falei, nossa, eu não acredito que eu falei tudinho sem travar. Porque pra mim eu tava tão nervoso que tinha ficado péssimo. Mas aí quando eu fui ver a gravação, as gravações que fizeram e me mandaram, tava tipo tudo perfeito, tava tudo bonitinho. Mas foi bem bacana. A segunda, que foi Caminhos da Floresta, era algo mais infantil também, porque tinha bastante canções, é aquele mundo da Disney, então era mais infantil. E a terceira, que foi da Wizard também, era juvenil, e era uma história que tinha viagem no tempo, coisas tipo vida passada, e pessoas históricas como Leonardo da Vinci, Hitler, era bem bacana também. Então, essas que são mais fantasiosas, mais fictícias, você tinha que entrar de cabeça mesmo no personagem, né? Sim, Porque sim, é uma realidade bem diferente do que aquele roteiro mais preso à realidade. sim, sim, a gente tinha que fazer um estudo. Eu me inspirei em alguns personagens, por exemplo, para fazer o Vitor, eu fiz o Leonardo também, o Leonardo da Vinci. Então a gente tinha que fazer aquele inglês com sotaque italiano, então era um pouco mais complicado. Aí o Hitler era um inglês com sotaque para o alemão. Então tinha todo um estudo antes para a gente tentar ficar bem fiel ao personagem. É, não é bagunça não, não é só porque é um curso básico que não vai ter aquele aprofundamento e dedicação e um puxão de orelha dos alunos, né? Porque precisa se dedicar. Nossa, e vários puxões. E como os seus pais reagiram a essa sua decisão de ser ator e não médico? Olha, essa parte foi complicada, porque até mais também por mim, porque eu fiquei muito culpado de ter feito eles investirem é, dinheiro, porque eu fui para outro estado, eu fui para Curitiba fazer prova de medicina, então eles investiram na prova, investiram em hotel, e eu acho que eu fiquei mais para baixo com isso, porque eu pensava, poxa, eles fizeram tudo isso e agora eu vou falar que eu não quero mais, que eu quero seguir outra coisa. Mas aí eu tive que sentar, né, conversar com eles. Até hoje, assim, às vezes a gente fica meio, porque é uma coisa meio incerta, né? A gente uma hora tem Sim. trabalho, outra hora não tem. Mas hoje eles estão bem mais, eu acho que, aceitos a minha carreira. Confortável com essa situação. O restante da família também te apoia? Todo mundo gosta do seu trabalho? Sim, sim, nossa, eu faço as dublagens, né, as redublagens e posto aqui. Meu pai manda para um monte de gente, manda para a família daqui, para a família do Paraná, da Bahia, manda para os amigos, minha mãe também.
Minha irmã às vezes compartilha bastante coisa no Instagram também. Então eles apoiam bastante, compartilham bastante meu trabalho. Ah, que ótimo, então. E depois desses testes todos e a experiência com teatro, qual foi o primeiro comercial que você fez? Pergunta aqui do Emanuel Guimarães. O primeiro comercial que eu fiz foi para foi para o posto da Shell. Foi uma figuração que talvez virasse uma figuração especial. Para quem não sabe, a figuração é aquele pessoal que enche, né, o ambiente, que passa lá atrás, Passa atrás, dá um tchauzinho. dá um tchauzinho, a gente se esforça assim para aparecer na câmera e dar um tchau. E a figuração especial já é algo mais tipo, tem um close ou algo do tipo. Então era uma figuração que poderia virar uma figuração especial. Eu ia passar 24 horas nesse comercial direto. E aí eu fui com a minha tia, foi em um lugar super longe, mas foi bem bacana também, porque era um comercial que falava de humanização e tinha bastante motoqueiros, porque era um comercial que mostrava algo do tipo as aparências enganam, sabe? Tipo, não julgue pela aparência e tudo mais. Então chegava aqueles motoqueiros assim com aquelas motos gigantes, aquela cara bem fechada, e aí um deles chegava assim para moça, para atendente, e aí a atendente falava: "O mesmo de sempre, um brigadeirinho". Aí todo mundo: "Como assim, um brigadeirinho?" Tipo, julgando ele por falar brigadeirinho. E aí todo mundo meio que parava assim, pensava: "Ah, eu também quero um brigadeirinho". Então era esse negócio de tipo não julgar pela aparência. Então foi bem bacana. Eu fui para fazer cliente do posto lá que tá andando, circulando. Então eles me usaram em várias cenas, tipo lá fora abastecendo carro, lá dentro no. Onipresente, então, tá em tudo. Esse que é o melhor da figuração, porque se você presta atenção, Eles te usam em tudo mesmo. às vezes você olha assim, pera, esse figurante não tava aqui, agora ele tá ali, bem presente mesmo. E aí me Às vezes colocaram. uma troca de camiseta só É, e vai bem isso, só troca a camiseta, coloca o cabelo pra trás, alguma coisa do tipo. E um aí, acessório. e aí eu fiz como cliente, depois trocaram a roupa e me colocaram como um dos motoqueiros. Só que sem dirigir, porque eu não sei dirigir moto e Como nem assim você carro. dirigiu? Era só eu descendo da moto mesmo, como se eu tivesse chegado com a moto. Então Então, foi. quem prestou atenção no comercial viu essa diferença. Ué, ele tá ali replicado, duplicado. E desse comercial da Shell, você teve outras experiências com propaganda? Sim, com propaganda eu fiz já bastante. Eu fiz a mais, eu acho que a que teve mais destaque foi da Jequiti, que foi um convite da Rebeca Bravanel, que na verdade eu fui fazer uma figuração pro comercial da Telecena, e aí ela estava lá com a Patrícia Bravanel também, e aí ela fez o convite para conhecer o SBT, e a princípio era só conhecer o SBT e o programa dela. E aí quando a gente chegou lá, foi super bem recebido, teve um camarim, bastante comida para mim, foi super, Uau! super bem recebido. E aí ela chegou e falou: William, você aceita gravar um merchan da Jequiti comigo? É um merchan pro Natal. Aí, nossa, na hora eu já tremia assim, tipo, faltou as palavras. E eu, claro, sim, não sei o que, mas tremendo, né? E aí foi tudo super corrido, porque ia começar o programa, e aí eles me entregaram um papel e falaram: ó, você só precisa ler aqui, não precisa decorar nada, não precisa ser muito robótico, você só lê o que, que é cada coisa, tem os precinhos atrás, aí eles me mostraram onde é que eu ia apresentar os produtos da Jequiti, aí tem os precinhos atrás, caso você esqueça, ou algo do tipo, e uma folha com algumas falas, e tudo isso, tipo, no começo do programa. Eles me entregaram, aí falaram, gravando, e começou. Nossa! Aí eu ficava assim, ó. Tipo, tremendo, tremendo. E o programa rolando, e eu falando, meu Deus, tá chegando a minha hora de apresentar. Mas no final deu tudo certo também. Eu consegui falar super bem. E eu acho que ficou um resultado bacana. Aí, Aliás, ficou muito legal, seu merchan arrasou.
Entregou o presente pra irmã, pra ti. Verdade, só essa parte que eu me enrolei, que era um perfume. Mas ficou ótimo. Tava lá, é um perfume masculino pro seu pai, pro seu irmão. E aí eu me enrolei e falei pro seu pai, pra sua tia, pra sua irmã. E aí ficou, mas vai, Ninguém percebeu. Continuou. pode ser pra quem você quiser. O Mas jeito esse que foi você o falou bem. foi totalmente convincente. Foi, né? Obrigado. Então, olha o que a dicção faz, gente. Uma boa dicção, saber convencer o público de que ele falou tá tudo totalmente correto. Mas esse foi uma das experiências. Eu já gravei Bob's, já gravei Volkswagen também, que foi super legal. E aí eu ia talvez pegar coadjuvante, eles tiraram fotos, mas no final só ficou pro material deles lá e não usaram na campanha. Fiz um outro também que era para a ETEC das Artes. Ixi, fiz alguns aí, vários outros de figuração também, mas é bacana. Eu gosto de fazer comerciais. E depois dos comerciais também tem as gravações em novelas, nessas participações em alguns programas. Quais foram? Conta aqui pra gente. Bom, em novela eu fiz, eu acho que umas duas. Se eu fiz mais, eu não lembro, tipo, porque foi figuração assim, e a gente acaba fazendo várias assim, como é Acaba figuração, a gente misturando. esquece. É, mas as duas que eu lembro foi o Sétimo Guardião da Globo, foi uma figuração que eu fiz na Paulista e eu nem assistia se apareceu lá no fundo eu andando na rua, então eu não sei dizer qual o episódio, algo do tipo. E As Aventuras de Poliana, que eu venho gravando desde 2018, já gravei algumas vezes, alguns episódios também. E a primeira participação foi em junho de 2018. E aí eu fiquei super animado também por ir no SBT. Eu tinha o crachazinho lá para entrar no SBT, para apresentar no SBT que eu ia gravar e tudo mais. Nossa! Chique, né? É, e aí eu fiz. Nossa, falhou minha voz. Desculpa. Aí eu fiz elenco de apoio lá. Aí teve algumas ceninhas bacanas que aparecem, tipo o meu rosto. Acho que a mais recente foi uma na rodoviária, lá da cidade, da Poliana. E aí eu fazia um atendente e converso lá com o João Feijão, o personagem João Feijão do Igor. Mas é desde 2018 que eu gravo lá. Aí eu gravo 2018, 2019 e agora no comecinho de 2020. Então, sua participação nessa novela é em várias situações também. Uma vez, uma hora como porteiro lá, outra passando atrás de uma festa, tem várias funções. Sim, a gente lá da produção, a gente até colocou como tipo um nome pro meu personagem, que é tipo o Ícaro do elenco de apoio. E aí ele tem várias profissões, tem várias funções. É, Obrigado. Ele é o faz E tudo, me né? trouxe água. É, Tem várias funções, ele tem várias profissões. Ele é fotógrafo, ele é segurança do Luca Tuber, ele trabalha na rodoviária, ele frequenta lá um barzinho de adolescentes que o pessoal faz festa. O Ícaro, ele tá lá sempre, né? E pra você, a vida de figurante, gente, tem cada história maravilhosa, porque a gente passa por cada situação, Sim, tem cada coisa. Tem alguma engraçada aqui pra compartilhar com a gente? alguma engraçada, deixa eu. Não, não foi engraçada, mas meio baralhosa, que foi meio confusa. Hoje você olha, meu Deus, o que que aconteceu esse dia? Tem algumas que acontecem, tipo, quase, tipo, a cada 3 meses, assim, acontece, que é de, tipo, a gente tá muito ali, porque geralmente todo mundo se conhece, né, desse meio. Por gravar Sim. várias vezes, gravar figuração, ou coadjuvante, ou elenco, a gente acaba conhecendo várias pessoas. Então, muitas vezes são as mesmas pessoas que estão nesses comerciais. Pelo menos umas duas ou três a gente conhece. Então, nisso, a gente acaba criando uma relação muito boa, uma amizade muito boa. E como a gente não tem esse peso nas costas de talvez ficar tão concentrado numa cena, porque você vai ter fala e tudo mais, você só vai passar lá atrás, então a gente fica conversando. Então já aconteceu de estar conversando assim, a cena começar assim, a rodar,
o diretor, ação! E eu tinha que ir, assim, passar atrás e tô lá conversando. E aí eu tô Não. lá, conversando, conversando, aí o diretor corta, muito bom. Aí eu, meu Deus, já começou a cena e a gente nem escutou. E aí foi assim mesmo pro ar, a gente conversando ali nem passou atrás. Nossa! Sorte que ele não reclamou nem nada, então, o diretor. Ele aceitou ali a conversa de vocês. Sim, deixou daquele jeito lá e falou que tava ótimo. E o que mais que você tem pra contar pra gente? Além dessas figurações, você também teve uma participação na Netflix, né? Globo, SBT e agora Netflix, que foi recente. Conta pra gente. Sim, esse da Netflix foi a terceira série que eu gravei. Eu gravei, a primeira série que eu gravei foi não, crimes.com, que foi ao ar só esse ano. E tipo, não, ano passado, crimes.com foi ao ar. E eu gravei em 2018, foi a primeira também que eu gravei. São historinhas tipo reais e eles fazem aquelas cenas de como aconteceu, de como rolou. Então não tem fala, mas foi super bacana também, foi um dia inteiro gravando. A segunda foi Adotados, que essa sim passou esse ano e era de crimes também. São pessoas que foram raptadas aqui no Brasil e foram adotadas por famílias lá em Israel. E eu fazia parte do elenco de Israel. E aí foi a segunda série, mas eu gravei em 2018 também, porque tem disso, né? A gente grava às É bem vezes mais muito antes fácil. e vai ao ar tipo muito tempo depois. Já a terceira série, que foi Ninguém Tá Olhando da Netflix, eu fui como elenco de apoio, que tinha alguns atores que iriam fazer os anjos. E lá na série são chamados de ângelos, que são aqueles anjinhos que ajudam. Cada anjo tem a sua pessoa protetora, né? Que você tem que cuidar ali. E eles têm o cabelinho ruivo, umas asinhas pequenininhas, não voam. Tem uma curiosidade atrás da história. Mas aí só assistindo a série. Ah! Olha, eu comecei a assistir, viu? Eu vou assistir, terminar de assistir inteira e ver você lá, de Assiste. anjo, protetor do pessoal. E aí eu fui como elenco de apoio, e o elenco de apoio ele pode ganhar algumas cenas. Então ele tá sempre ali, ele é fixo na série toda, ele não é um figurante, porque o figurante ele vai em uma cena específica, um dia, depois não volta mais, porque é só para encher a cena mesmo, né? Para dar movimento para a cena. O elenco de apoio não, ele é fixo, ele fica ali, ele permanece ali e ele tem uma história atrás e tudo mais. Então eu trabalhava lá nesse distrito dos Ângelos, que é o mesmo distrito do Ângelo principal da trama, que é o Vitor Lamoglia. E aí numa dessas cenas eu consegui pegar uma ceninha ali que eles estão conversando e olham para os Ângelos sobre uma situação que está acontecendo e eu consegui uma ceninha ali porque eu era do elenco de apoio. Então foi super bacana também, mas não foi minha primeira experiência com séries da Netflix. A primeira experiência que eu tive foi 3% e foi figuração também, mas eu nem lembrava. Pra mim essa tinha sido a primeira assim, tipo carimbo Netflix, porque foi a mais marcante, eu apareci. Quando eu entrei na Netflix lá e vi meu rosto, eu falei: "Nossa, eu não acredito". Mas foi a segunda experiência com a Netflix. Ah, sim, todas elas foram tranquilas, as gravações, tudo. Olha, a figuração de 3% não foi tão tranquila, porque era uma cena que tá todo mundo no deserto, e aí eles criaram um deserto. Para quem não sabe, a Netflix Brasil tem um estúdio aqui em São Paulo, um estúdio gigantesco, tipo Globo, SBT, e eles montaram um deserto. Então tinha areia para todo lado e várias Nossa. telas verdes. E a gente tinha que ficar andando e tava um sol, mas um sol era em pleno verão, acho que de 2018, 2019, acho que 2018. E aquele sol, e eles colocaram um sol artificial também, e a gente ficou o dia inteiro, como se a gente estivesse andando cansado no deserto, todo sujo, cheio de graxa, para fingir que é sujeira. Então a gente estava Nossa. todo suado, com o pé doendo de ficar andando na areia.
E esse foi bem cansativo, Você mas realmente sentiu o personagem, né? não, esse daí eu senti na pele. Foi ali. Por isso que a cena ficou assim bem fiel mesmo ao que tinha que ser, que tava todo mundo cansado, tava todo mundo Vocês sofreram mesmo, então. sofremos, aquele sofremos. Mas o Ninguém Tá Olhando foi super de boa, foi um mês e meio, 2 meses gravando e foi bem de boa também. E além disso tudo, dessa correria de testes, de gravações, tem uma pergunta aqui que para encaixar no momento, que é deixa eu ver, da Souza. Ela perguntou qual o seu status de relacionamento, William. A, a Falhou Souza aqui perguntou. a live. Ah, travou um pouquinho? Travou Então, pra mim. tem um comentário aqui perguntando o seu status de relacionamento atual. Solteiro. Ah, viu aqui, ó, pessoal. Interessados em entrar em contato. Chama da DM. Exatamente. Mas e aí, William, você tá sempre meio ocupado com o meio artístico, às vezes dá tempo de fazer outras coisas. Além de se dedicar, você também estuda, certo? Sim, eu estava estudando administração até mês passado. Eu já terminei. Mas junto com a carreira artística, eu tento procurar algum outro emprego também que eu tenha uma renda fixa, até para, tipo, pagar minhas contas e poder investir em outros cursos, no curso de dublagem, por exemplo, que a gente fez junto. Só que aí esse daí não foi pago, mas tipo, poder ter um dinheiro Passagens. para investir, para poder investir nessa carreira. Então, curiosamente, quando eu estava gravando Ninguém Tá Olhando, eu também estava trabalhando fixo. Então, eu trabalhava em uma faculdade e aí eu conversei com o meu chefe e ele super apoiou. Eu tenho, tipo, total agradecimento a ele, porque eu acho que nenhum outro chefe deixaria isso. Ele deixava eu faltar no dia que eu ia gravar para ir Nossa, sério? gravar. E sim, para ir Que gravar. bom que ele foi assim com você, te apoiou nessas gravações. Sim, ele poderia até, além de, tipo, brecar, de ir gravar em dia de trabalho, tipo, não deixar eu ficar com o cabelo pintado, porque eu era da administração, né? Eu trabalhava meio que na secretaria ali, administração da faculdade. E aí eu tava com o cabelo ruivo, tipo, totalmente ruivo. E isso poderia ser um empecilho também, né? Tipo, a gente vai ter uma pessoa representando a gente, toda com cabelo diferente, é uma coisa que infelizmente não é tão aceita nas empresas. Atrapalha, sim. E você gostou desse seu período ruivo? Porque ficou bem diferente, né? Nossa, foi complicado porque o meu cabelo ele é cacheado e aí ficou muito seco, porque a tinta não pegava e todo dia que eu ia gravar, todos os dias tinha que pintar. Como a Não tinta não acredito. pegava, sim, Nossa. eu chegava tipo 6 horas da manhã no local de gravação e eles pintavam meu cabelo todo dia de ruivo. E foi assim até o final das gravações? Até o final. Até o final. Eu acho que eu pintei, assim, eu não pintei, eu acho que umas 2 ou 3 diárias de gravação. O restante eu pintei todos os dias. Todos os dias eu chegava, Nossa. pintavam, faziam o penteado do personagem e era isso. Mas aí o ruim é que ficou depois totalmente seco o meu Eu cabelo. imagino depois recuperar foi difícil. Foi, não cacheava de jeito nenhum. Ele ficava um negócio meio cacheado, meio liso, meio. Ficava um negócio totalmente estranho. Sem contar que mesmo voltando para a cor original, ele ia desbotando. Então eu tive que deixar ele crescer e ele ficava com as pontinhas meio iluminadas, assim. Então foi complicado pra você voltar ao seu cabelo normal, né? Foi um pouco complicado. Mas foi bacana, eu gostei, foi uma experiência diferente. Eu sempre Valeu quis. a pena. Sim, eu sempre pensei, nossa, trabalhando como ator eu vou ter vários personagens, então pode ter várias mudanças. Mudança de cabelo, talvez ficar careca e tudo mais. E aí eu tive que pintar o cabelo, então foi uma experiência bem bacana. Então, aqui nas nossas perguntas, nós tivemos uma do Emanuel, que eu já fiz, que quanto tempo de teatro. E vamos falar sobre a dublagem agora. A Jaque
O Jax Lima tá perguntando qual vozes você fez. Mas vamos explicar aqui como foi o curso de dublagem que a gente fez ano passado, no primeiro semestre, que foi um curso gratuito, né, na Versagas, em Ribeirão Pires, foi oferecido pela prefeitura. Foi bem divertido. E conta pra gente a sua visão dessa experiência. Olha, pra mim, tipo, foi o máximo, porque foi a primeira experiência com dublagem que eu tive. Pra falar a verdade, eu nunca tinha pensado em ser dublador. Eu tinha aquele interesse em conhecer como é a dublagem, em tipo ver vídeos de dubladores, como que é um estúdio de dublagem, quem faz a voz de quem, como é feito a dublagem. Mas para trabalhar eu nunca tive essa vontade, porque eu sempre falei, não, o meu lugar é tipo teatro, televisão, cinema, eu quero aparecer lá, eu quero estar atuando mesmo, mostrando as emoções, e nunca tinha pensado nisso. Mas quando eu comecei o curso, eu falei, não, é uma parte assim que dá para mim abrir o meu leque de trabalho, de habilidades artísticas que eu posso ter. E é uma coisa super bacana que eu me apaixonei, que eu quero seguir, que eu tô correndo atrás e pretendo continuar nessa área de dublador também. Então foi super bacana. Conheci você, conheci o Fernando, conheci a professora também, a professora Vanessa. Três pessoas incríveis que fizeram desse momento cada vez mais agradável e foi super bacana a experiência. A gente que era muito tímido e não soube aproveitar. 6 meses na mesma sala, os três, e a gente mal conversava direito. Nossa, a gente foi começar a conversar, tipo, faltando 2 meses para acabar o curso. Sim. Eu só fui falar mesmo com o Fernando no dia da formatura, pra você ter uma noção. Nossa, verdade, Foi. verdade. Então, Eu complicado, acho, gente, mas depois nós é, já temos que marcar um rolê, né, pra depois da quarentena, pra tentar gravar mais outras cenas. Aliás, gente, a gente gravou uma cena do filme Homem-Aranha Longe de Casa. Nós postamos no nosso perfil, você entra aqui no Instagram, no perfil do William, que tem lá. E também tem os vídeos que ele tá fazendo sozinho. O vídeo de Madagascar, gente, aquele do Boto. Três sim, personagens, né? Da mesma cena. é o Madagascar 2, aí eu fiz a voz do Moto Moto. E aí eu tô tentando fazer, ficou bem bacana, eu gostei. Ficou excelente, cara, é muito bom, gente. Assistam. E aí eu tô tentando Nossa, fazer alguns não, vídeos quando eu vi desse aquilo, jeito. meu Deus! Muito criativo, muito criativo. E outra coisa que você também é extremamente criativo são os seus TikToks. E olha, toda vez que eu entro no seu perfil, aumenta mais um pouco. Então eu já não sei mais quantos seguidores você tem. Tá com quantos, mais ou Olha, menos? atualmente eu tenho 21.500 seguidores, alguma coisa do tipo, 21.400. E, e em pouco tempo, porque eu considero que eu comecei tipo um pouquinho tarde no TikTok, porque a maioria tá lá desde que era Musical.ly. E na época que era Musical.ly eu entrava e saía, não gravava vídeo, só assistia. Ah, eu fui assim também. E aí agora, em 2019, que eu comecei a gravar os TikToks e tá indo super bem, eu gosto bastante. Conheci bastante gente lá, inclusive o Edu Cereja, que tá aqui, falando que chegou atrasado. Conheci bastante gente bacana lá também e tá indo super bem. Eu acho que é uma plataforma super bacana que veio aí para mudar esse meio artístico, para apresentar novas pessoas ao meio artístico. É uma forma de apresentar o nosso trabalho, de nos divertir também, porque tem bastante coisa engraçada lá. Então é bem bacana, eu gosto. E geralmente seus vídeos são mais de humor, né? Você tá sempre tentando fazer uma coisinha diferente pra chamar a atenção. Sim, sim, eu tentei fazer de tudo. Eu tentei fazer dança, mas eu não sei dançar. Eu tentei fazer o de interpretação também, que eu acho que é uma coisa que eu vou colocar mais lá no perfil, porque eu acho que teve bastante rendimento também, mas eu tava meio assim de só postar a interpretação e não ter tanta visualização. Mas o que eu mais gostei é de poder fazer os vídeos de comédia, de poder fazer o que eu gosto de fazer aqui no Stories também, no YouTube, só que no YouTube demanda mais tempo, porque precisa editar, são Na vídeos mais aplicação longos, tem mais trabalho. tem mais trabalho. E lá eu gostei porque é curto e eu consigo também ativar essa minha veia cômica. Também atinge todos os públicos, né? O pessoal que aparece no For You, tem muita gente
Legal. E como foi pra você quando você chegou nesses 20 mil seguidores? Nossa, foi assim demais. Eu às vezes paro e penso, quando eu comecei lá em junho do ano passado, e eu tinha 5, 10. Eu lembro que os primeiros 50 eu fiz um vídeo dançando e falando obrigado pelos meus 50 seguidores. E aí pensar que são 21 mil pessoas que estão acompanhando, 21 mil pessoas que olham meus vídeos, que compartilham, é muito gratificante. Eu fico, tipo, muito feliz mesmo. E que aumentem muito mais esse número lá no TikTok, aqui no Instagram, que você cresça cada vez mais. E Amém. olha, você que é uma pessoa que fez várias coisas, né? Teve pra TV, foi pra série, foi pro teatro, né? Teve algumas experiências no teatro. E tem o TikTok. São formas diferentes. Você fazendo, tá representando de formas diferentes. Como é pra você isso? Tem uma forma certa de lidar com cada público? Você acha que tem muita diferença? Eu acho que é uma oportunidade de integrar todos os públicos. Levar quem está aqui no Instagram para o TikTok e levar para o YouTube também, lá no meu canal, que está um pouco parado, mas que amanhã tem vídeo novo, por sinal. E eu acho que é uma forma de integrar tudo isso e acrescentar na minha carreira. Primeiro, porque com o TikTok eu estou treinando a interpretação, eu estou treinando a improvisação, a veia cômica. Eu acho que eu fiquei tipo bem mais entusiasmado em fazer vídeos e mais confortável em fazer vídeos curtos aqui no Instagram ou no YouTube, apresentar alguma coisa depois que eu comecei lá no TikTok, porque você tá ali meio que pagando mico ali, fazendo aquelas coisas ali, as pessoas rindo, às vezes algumas pessoas criticando, porque vem muita gente criticar também por alguns vídeos, tipo, ah, você tá pagando mico fazendo esse vídeo, ou que vergonha você postar esse vídeo, você não tem vergonha. E, tipo, eu acho que isso me deixou mais corajoso de fazer esses vídeos, de ativar minha veia cômica. Então, acho que é uma ferramenta muito boa, muito agradável para quem quiser complementar a área artística e algo para você entrar de cabeça mesmo e não pensar, tipo, no que vão falar mal, no que vão criticar e aceitar as críticas boas. Eu adoro teus vídeos, William. Eu não entro muito no TikTok porque eu acabei criando a conta, mas por conta da quarentena mesmo, então eu quase não apareço. Mas eu adoro os vídeos de humor. O vídeo que você fez mostrando os personagens que eu já dublei, eu me senti muito representada. E foi super espontaneidade, sabe? E eu adorei. A minha mãe adora também os seus vídeos, a gente acompanha. É muito legal o seu conteúdo, Ai, sempre muito obrigado. criativo, animado. Beijo para sua mãe também. Ela tá aqui assistindo a live. E olha, comparando a TV e o teatro, você acha que teve muita diferença? Porque você tem que se posicionar de formas diferentes, né? Como ator nesses dois espaços. Sim, sim. Tem uma diferença grande, porque no teatro você precisa ter uma atuação mais exagerada, com maior movimento, porque você precisa atingir a mesma emoção que a pessoa da primeira fileira está sentindo, você precisa passar para a pessoa que está lá na última fileira, que ela precisa te escutar, então você precisa falar mais alto, você precisa mexer, você precisa exagerar. Então, um choro não é a mesma coisa que um choro na televisão ou no cinema. No cinema eu não posso dizer tanto porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer um filme ou algo do tipo. Mas na televisão é totalmente diferente as emoções, porque o choro na televisão é aquela coisa mais fechada, mais o olhar assim de você olhar e a lágrima escorrer. No teatro você pode até chorar de a lágrima escorrer, mas só para a pessoa que está na primeira fileira, porque quem está lá na última não vai ver isso. Então não adianta você só deixar a voz assim e fazer aquela cara de choro que a pessoa que está lá atrás não vai conseguir ver isso, não vai conseguir ver essa emoção. Então, E no captar isso. teatro, sim, no teatro é aquela coisa mais tipo, ai meu Deus, por quê? E arranca a camisa e faz aquilo para a pessoa sentir aquela emoção, mesmo estando lá na rua, lá na porta do teatro e sentir a mesma emoção. Então,
são duas áreas totalmente diferentes que você precisa lidar de forma diferente e cada uma tem a sua boa, a parte boa, assim, cada uma tem a sua dificuldade, mas eu gosto das duas. Eu acho que a que eu tô tendo mais experiência atualmente é a televisão, então talvez eu incline mais para a televisão e para o cinema, mas não deixando o teatro de lado, não por isso, sempre vou estar aberto ao teatro também. Eu amo teatro musical, ainda não tive a oportunidade de fazer um curso de teatro musical, mas fiz aquele curso rápido que eu fiz com você também, de teatro musical, e eu acho que é uma área super bacana também, mas são áreas totalmente diferentes que precisam de atenção diferente. Entendi. O nosso tempo já tá acabando, William. A gente tem mais 10 minutos, mais ou menos, um pouco menos que isso. Mas é que eu agradeço muito. O Emanuel falou que tá gostando muito da live. Eu que agradeço muito pela sua presença. E, William, quais planos você tinha para esse ano de 2020 que a pandemia acabou atrapalhando? Olha, os meus planos era de continuar gravando vários comerciais. O último comercial que eu gravei foi em março e nem foi ao ar porque era pro Lollapalooza e teve Nossa! Lollapalooza, então ele nem chegou aí Complicado. pro ar. Eu acho que não vai porque era pro show do Guns N' Roses, então talvez eles não venham, então nem vai ter Complicado. esse comercial. Então, os meus planos era de continuar com comerciais, investir na carreira, investir na dublagem. Eu ainda tenho esse pensamento. Assim, eu acho que nem tudo está perdido, o ano não está perdido. Eu consegui progredir bastante, cresci lá no TikTok, porque no começo do ano eu tinha em torno de 9 mil seguidores. E agora estou com 21 mil lá no TikTok. Então foi um momento que abriu mais o meu leque. Eu consegui conhecer novas pessoas, consegui atingir novos públicos e eu acho que nem tudo está perdido. Ainda tem alguns meses aí, quem sabe as coisas melhorem. Eu acredito que as coisas vão melhorar dia após dia. A gente não pode desanimar e deixar a pandemia nos abalar de forma assim emocional e pensar que a gente não vai mais conseguir, que tudo que a gente tinha para fazer poderia acontecer nesse ano, mas não, tem todo esse final de ano, tem todo o ano que vem, tem todo Também o as pessoas estão próximo se e o próximo. reinventando, né? Se adaptando para a pandemia mesmo aqui. Um bate-papo à distância, Sim, né? Cada um tá fazendo o que fazer um pode. curso online igual você está fazendo, não deixar se abalar, não parar por isso. Então, os meus planos futuros é continuar na dublagem, ingressar cada vez mais na televisão, conseguir novos papéis, novas redes de televisão, filmes, séries, e é isso. E estudar bastante. E você, como já tem bastante experiência, começou em 2015. O que você aprendeu durante esses anos que você pode deixar de exemplo para quem está nos assistindo, que tem vontade de ingressar ou por curiosidade mesmo? Eu acho que o maior exemplo é estuda. Estuda bastante, foca, tenha foco no que você quer. Se você realmente quer seguir esse caminho, se você realmente tem essa veia artística, você quer se entregar à arte, eu acho que é sempre o estudo. Buscar novos aprendizados, não parar. Eu fiz um curso de teatro, eu acho que tá bom, acho que eu já posso me jogar no mercado. Não, não, não é isso. Tipo, até quem tá lá na Globo, no SBT, tá sempre estudando, tá em um estudo contínuo. Então, acho que estudar é super importante e não perder as esperanças se é isso que você quer, porque é um meio complicado, é um meio um pouco fechado para entrar, mas que se você corre atrás, se você tem persistência, se você batalhar mesmo, acho que com certeza você vai conseguir atingir o seu sonho, atingir a sua meta e alcançar os seus objetivos. Estude e tenha foco. É isso aí. E como você se prepara para cada teste, para cada etapa, para cada trabalho que você vai fazer? Porque, né, tem que controlar a ansiedade, a emoção.
Como você se organiza consigo mesmo nesse momento? Ansiedade a gente vai sempre ter. Não tem como fugir, a ansiedade vai estar sempre ali, a gente vai estar sempre com aquela dorzinha na barriga, aquele nervosismo, mas eu acho que se você estudar o seu texto, se você se preparar, é, talvez meditar, eu gosto bastante de antes de fazer qualquer coisa, antes de ir para qualquer gravação, pensar, orar, eu gosto bastante de orar, fazer uma meditação, focar mesmo, focar no que eu vou fazer. Então, se você faz aquilo com foco, se você estuda o que você vai fazer, se você estuda o personagem, você tem propriedade daquilo que você está fazendo. Então, não tem por que você ter tanto medo, porque você sabe o que está ali, você entendeu o texto, não só decorou, porque não adianta nada a gente decorar várias palavras se a gente não entender o texto. Tem que entender o texto, tem que entender o personagem. Então, se você estudar, você vai ter propriedade e você não vai ter tanto medo na hora de ir para um teste, na hora de gravar. Vai ter aquele friozinho na barriga, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É isso aí. E quando você. E a última pergunta aqui para encerrar. E quando você não é William Lira, TikToker, ator, e quem é você? O que você gosta de fazer? Como você lida com o seu dia a dia, com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com os seus estudos? Olha, eu gosto bastante de assistir qualquer coisa, série, filme. Eu amo assistir e observar, observar a atuação, porque são mecanismos que eu posso não copiar, mas tomar como uma inspiração. Talvez Agregar. que ver como aquele personagem fez aquele ator fez aquele personagem, talvez procurar em livros ou na internet ou em vídeos como foi a preparação desse ator para esse personagem. Eu gosto bastante de conversar também, então estou sempre conversando. Se eu não estou conversando com a minha família, que é uma coisa que eu amo, que é a minha família, ficar com a minha família, passear com a minha família, eu gosto de conversar. Então, conversar com os meus amigos, sair com os meus amigos. Então, eu gosto bastante disso. Eu gosto bastante de gente. Gente perto. Agora, a gente não consegue ficar tão perto, assim, fisicamente, mas no celular, nas conversas. Então, é muito bacana. É isso que eu gosto de fazer. Ah, sim, muito obrigada, William. Aqui, ó, tem um comentário do Matheus Alves falando que está com saudade de Oi, você. Matheus, saudades. E nós podemos esperar para esse seu final de 2020. Estamos na metade, né? Tem mais vídeos de TikTok vindo aí. Amanhã tem vídeo no YouTube também. Sim, o que vocês podem esperar é bastante investimento meu no TikTok, no YouTube, aqui no Instagram. Eu estou preparando alguns vídeos. Tem vídeo mostrando aqui como foi a pintura do quarto. Vou fazer ao longo desses dias, dos meses, eu vou fazendo algumas outras coisas, vou postando mais vídeo lá no YouTube, no TikTok também, fazendo mais dublagens. Perguntaram até quais personagens eu dublei. Eu não dublei nenhum para cinema ou para televisão comercial. Eu dublei lá para o estúdio mesmo, para arquivo deles, junto com a Thaís, com o Fernando, no curso. E aí a gente fez alguns filmes, alguns reality shows, que foi o mais complicado para mim. Mas é isso, bastante dublagem, esses vídeos, redublagens, bastante vídeo no YouTube e no TikTok. E quem sabe futuramente, né, daqui a alguns dias, algum tempo, uma live da gente contando mesmo mais voltada para nossa experiência, não falando mais de dublagem, né, como pessoa, como estudante de dublagem que ainda não conseguiram ingressar completamente no meio, falar da nossa experiência. Mas é isso, William, muito obrigada mais uma vez por ter Porque aceito o convite. Passou muito rápido. Eu tô olhando aqui o relógio. Boa noite, Vitória. Boa noite, compositora. Boa noite, Maria. Tudo bem? Aê, Oi! William! Opa! Tudo Tudo, bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente você ter aceito o convite para participar da live. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos vocês, os parceiros da Tata. Muito obrigado pelo convite de hoje.
E aí, como tá indo de quarentena, Will? Tô vendo que você seguiu com a maioria das pessoas e pintou a parede também, né? Testou essa técnica. Pintei, A pintei. distração. Ontem eu pintei mais uma parte, mas eu segui a moda, né, que tá na internet de todo mundo fazer a parede assim também. Não resisti. Ah, eu entendo. Eu tô quase fazendo isso também, só não sei se eu vou conseguir do mesmo jeito aí certinho. Mas pintar o quarto essa quarentena eu já pintei. Mudei toda a cor, Bem, agora tem esse azul, eu já quero mudar de novo. é bem trabalhoso, já vou falando. É É trabalhoso, cansativo? é bem cansativo. Mas ficou legal. O resultado ficou legal. Ficou muito legal, adorei as cores que você usou. Obrigado. Olha, gente, a entrevista que era sobre a carreira dele, mas já estamos falando sobre como pintar uma parede. Oi, Emanuel. Boa noite, Emanuel, tudo bem? Pessoal que tá entrando. E sem mais delongas, Will, você que tá na carreira já tem um tempo, né? Quando você começou e como começou? Eu comecei em 2015, com 15 anos. Eu fiz teatro na Wizard. Pode falar? Será que pode falar? Pode falar. Pode, claro, tranquilo, pode falar. Eu comecei na Wizard, um teatro em inglês, e aí eu fui indo para outras escolas. Fiz uma escola em Santo André, depois fiz workshop de televisão, mas na TV mesmo com 18 anos. Ah, sim. E desde sempre você sempre teve esse interesse pelo teatro, pela televisão, ou foi uma coisa que veio com o tempo? Para falar a verdade, foi uma coisa que foi caminhando. Eu sentia dentro de mim que tinha alguma coisa assim que falava do teatro, da televisão, do cinema, mas não era uma coisa assim que era tipo, a essência falava isso, mas não era uma coisa que eu falava, nossa, quero seguir para minha vida e tudo mais. Foi a partir dos 15 anos que eu comecei a desenvolver. Até porque antes eu queria ser médico e não Então, ator. como assim? Conta essa história. E até vestibular você fez, né, pra medicina e passou em tudo, não foi? Sim, eu Conta fiz essa história aqui vestibular pro pessoal. em medicina. Aí eu passei, eu acho que em algumas, tipo, do norte, eram algumas municipais, sabe? Tipo, do Acre, da Amazônia. E aí não tinha como eu ir pra lá. E eu falei, tipo, não é mais o que eu quero também. E eu acho que foi esse momento que eu decidi, não, eu acho que eu vou tentar ir pra área de ator mesmo. No mesmo ano que eu prestei o vestibular, eu já estava fazendo teatro. Era em 2017, então eu já tinha feito teatro na Wizard, tinha feito no SESI e estava em uma outra escola estudando teatro também. Eu falei, não, acho que é isso mesmo que eu quero para minha vida. E como foi pra você sair dessa decisão de médico, que é uma carreira que todo mundo valoriza, pro ator que as pessoas gostam, mas tem muito aquele estigma de ai, não dá dinheiro, ai, não vai dar certo, esse tipo de coisa. Foi bem complicado, porque todo mundo fala isso, né? Todo mundo coloca esses estigmas na gente que a gente talvez não vá conseguir, porque é muito complicado, é um mercado muito fechado para entrar. O teatro em si mesmo, a gente sabe que não dá tanto dinheiro, as peças e tudo mais, mas eu acho que com esforço, com estudo, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Exatamente. Se a gente for viver só pensando nisso, ah, mas não dá dinheiro, então a gente acaba desistindo de muita coisa, né? E se o teatro é o que você se identifica, não tem por que ficar colocando obstáculos nisso, né? É como você disse, ir correr atrás, buscar sempre, Sim, porque não é fácil. se é um sonho da pessoa, seja para qualquer carreira, medicina, teatro, ser advogado, eu acho que você tem que focar naquilo e seguir mesmo e ir atrás, correr, batalhar, porque nada é fácil. E se eu tivesse permanecido no conforto, porque para mim era um conforto, porque eu já queria desde criança. Então, era mais fácil eu continuar persistindo naquilo que eu já conhecia, do que entrar em uma coisa nova, em uma coisa que eu não tinha muitas informações. Na verdade, eu não tinha informação nenhuma, eu não sabia como começar, eu sabia que tinha que ir para agência, que todo mundo falava de agência, que tinha que talvez ir para comerciais ou para fotos, para tentar entrar na carreira, mas não sabia como dar o primeiro passo. Eu acho que, na verdade, o primeiro passo é você se decidir e focar no que você quer mesmo. Então, assim que é um pouco complicado, né? Porque no início a gente ouve, ai, agência, fazer comercial, e tem essa visão muito fechada de que é muito mais simples você chegar a fazer um teste, que já tá tudo certo ali.
E como foi esse passo inicial que você decidiu que queria? E começar a buscar. Você primeiramente foi numa agência, foi buscar algum curso, teve alguém que te ajudou com algumas dicas? Então, uma pessoa me indicou uma agência, aí eu fui até essa agência, era uma agência conhecida no mercado e que muitas pessoas já tinham trabalhado, e essa pessoa falou para mim lá, eu tinha 17 anos, eu ainda ia prestar o vestibular para medicina, e foi aí que eu entrei e soube como funcionava mais ou menos. Ainda era um pouco meio que obscuro ali, eu sabia que tinha que fazer teste, que não era uma coisa incerta, que mesmo você fazendo teste não é certeza que você vai para o job, a maioria das vezes é não, porque eu acho que a gente tem muito mais os nãos do que os sim, e foi através disso, foi uma pessoa que indicou, eu fui nessa agência e comecei através da agência. E depois desse ponto inicial que foi atrás das agências, você já foi logo para testes ou buscou fazer curso de teatro, de outras coisas? E quanto tempo de curso de teatro você fez? Que perguntaram aqui nos comentários. Aliás, foi o Emanuel Guimarães que perguntou quanto tempo você fez de teatro. Certo. Depois, quando eu entrei na agência, foi no mesmo ano que eu iniciei no teatro um pouco mais sério. Foi quando eu fiz SESI, foi quando eu fiz a Escola Nacional de Teatro em Santo André. Então, porque eu estava querendo buscar alguma coisa mais profissional mesmo, até porque na Wizard era mais um clube de teatro do que um curso de teatro em si. Então, quando eu entrei na agência, eu fui atrás desse curso. Aí eu fiz esse curso, foi um curso de 6 meses, foi iniciação teatral. E a partir daí que eu comecei a chama essa vontade de querer ser ator começou a crescer, né? E eu já estava com 2 anos de teatro lá na Wizard. Aí com mais esse, então foram 3. Em 2018 eu fiz mais alguns outros cursos, workshops. Então no total, assim, de estudo eu fiz em torno de 3 anos. Mas na agência em si, o meu primeiro teste foi para um comercial da Vivo. E eu fui até o final, todo mundo falando que sim, que eu tinha conseguido o primeiro teste, passei no segundo teste, passei no terceiro, e aí falaram, ó, William, eu acho que para esse comercial você vai. Eu falei, nossa, que demais! O primeiro ano, não faz nem um ano que eu tô na agência e já vou ganhar um comercial como coadjuvante. E foi tudo pelo ralo. Porque Nossa, de última hora o diretor falou que não ia mais precisar do personagem que eu tava fazendo o teste. E aí eu, nossa, e aí eu não passei, nossa. mas foi o meu primeiro não, assim, que já veio num soco na cara, né? Porque eu já tava todo assim, nossa, vou passar para um comercial da Vivo, era para a Copa do Mundo de 2018. E aí não foi dessa vez. Mas aí no ano seguinte, através de uma outra agência, de uma outra indicação, eu fui fazer a figuração. Eu entrei pela figuração. E olha, o Emanuel que ele tá perguntando qual foi a agência, se você puder falar. Claro, a primeira agência que eu fui foi a Mondiale. Eu estou nela até hoje. Eu gosto Também, bastante. sim. A Thaís também está na agência. Eu gosto bastante da Mondiale e foi a primeira agência que eu fui. É uma agência muito boa, gosto muito do trabalho deles. E depois disso, depois que você começou, como você lidou, aliás, com esse primeiro não? Porque já era de um trabalho grande, te colocaram lá em cima, deram muita expectativa e como foi isso pra você? Tinha que estar preparado, né, pro sim, pro não e como lidar com essa rejeição que veio inesperadamente, né? Sim, foi um choque, assim, eu fiquei bem triste, na verdade. Eu não posso mentir, tipo, talvez na época eu até falei para os meus pais, acontece, né, e tudo mais. A gente sempre tem não, de vez em quando veio um sim, mas eu tava bem arrasado, porque os personagens eram um casal de namorados adolescentes. E a menina que ia fazer o meu par estudava comigo nessa escola de teatro. E fui eu Sério? que indiquei pra ela entrar lá. E aí, tipo, só ela passou, e aí eu fiquei muito triste, porque ia ser minha primeira experiência em um estúdio. Não no teatro eu já tinha feito peças e tudo mais, mas em estúdio é uma coisa diferente, né? Uma atuação assim diferente e tudo mais.
Então eu tava bem animado para tudo isso, bem animado para ver making off depois. E aí eu fiquei bem desapontado, mas acontece. Boa noite aqui pro pessoal que tá entrando, Dorival Félix, o outro pessoal aqui. As perguntas que vocês mandaram, gente, eu vou fazer daqui a pouco, pra gente não misturar aqui, porque tá falando de uma coisa, já perguntar de outra. Vamos seguindo aqui a linha cronológica da sua carreira. Então, você já tinha experiência com teatro durante esse período dos cursos? Você teve algumas apresentações, então? Sim, sim. A minha primeira peça foi uma peça totalmente em inglês, porque era na Wizard. Então foi bem bacana, porque a gente aprendeu o teatro em inglês. Era, tipo, dificuldade dupla. Dificuldade em se apresentar, aquele nervosismo, e de errar alguma palavra. Talvez eu tenha errado alguma coisa, mas aí foi, foi ali na hora mesmo, mas foi bem legal. Foi Children of Water. E foi bem bacana. Foi a minha primeira experiência com teatro. E em 2016, aí teve uma segunda peça, que era Caminhos da Floresta, que a gente acabou no final, tipo, não tendo a apresentação final, porque teve alguns problemas com o elenco, mas toda a montagem da peça teve, e eu acho que foi super válido, porque contou com uma experiência também. A gente teve a preparação de Teve todo o personagem. processo, né? Sim, sim, e era uma peça toda cantada, é uma inspiração daquele filme Caminhos da Floresta da Disney. Então, Ah, sim. uma adaptação, então foi bem bacana também. E a terceira, que eu não pude apresentar na apresentação final, porque eu fui fazer uma cirurgia. Tipo, faltando Nossa, 5 dias para a apresentação final, eu tive que fazer uma cirurgia. Mas nossa. todo o Como resto. foi pra você isso? Eu fiquei bem triste, porque depois eu tava lá no quarto do hotel, ou do hotel, ó, do hospital, e olhando as fotos, os vídeos, os histories, o pessoal colocando da peça. E aí eu fiquei bem triste, mas fiquei feliz por todo o elenco, que era o mesmo desde a primeira peça, desde 2015. Então eu fiquei feliz por todos eles, mas triste por não ter participado. Então, essas foram as peças que você participou. E elas, a maioria, eram mais voltadas para o público infantil, mais teen, como era exatamente? Então, as duas da Wizard eram um público mais juvenil, porque abordava vários temas. A primeira era Children of Water, Crianças da Água, que contava a história de um mundo pós-apocalíptico, em que a água é bem rara e as pessoas que tinham dinheiro compravam a água pura mesmo, e as pessoas que eram pobres bebiam água modificada em laboratório. E essa modificação transformava esses adolescentes em mutantes. Então, todos nós éramos Não. mutantes e tinha o elenco que não era mutante, que era o elenco da Elite, e eu fazia um vilão, que era o Victor, que era da Elite e odiava os mutantes. Foi bem bacana. Nossa, e que trabalho em dobro, então, que além disso, teve que prestar atenção no inglês, né? Sim, Atuar e saber se a pronúncia tá certa. sempre, nossa, eu tava o tempo todo assim suando. Depois, quando eu vi a gravação, eu falei, nossa, eu não acredito que eu falei tudinho sem travar. Porque pra mim eu tava tão nervoso que tinha ficado péssimo. Mas aí quando eu fui ver a gravação, as gravações que fizeram e me mandaram, tava tipo tudo perfeito, tava tudo bonitinho. Mas foi bem bacana. A segunda, que foi Caminhos da Floresta, era algo mais infantil também, porque tinha bastante canções, é aquele mundo da Disney, então era mais infantil. E a terceira, que foi da Wizard também, era juvenil, e era uma história que tinha viagem no tempo, coisas tipo vida passada, e pessoas históricas como Leonardo da Vinci, Hitler, era bem bacana também. Então, essas que são mais fantasiosas, mais fictícias, você tinha que entrar de cabeça mesmo no personagem, né? Sim, Porque sim. é uma realidade bem diferente do que aquele roteiro mais preso à realidade. Sim, sim, a gente tinha que fazer um estudo. Eu me inspirei em alguns personagens, por exemplo, para fazer o Vitor, eu fiz o Leonardo também, o Leonardo da Vinci. Então a gente tinha que fazer aquele inglês com sotaque italiano, então era um pouco mais complicado. Aí o Hitler era um inglês com sotaque para o alemão.
Então tinha todo um estudo antes pra gente tentar ficar bem fiel ao personagem. É, não é bagunça não, não é só porque é um curso básico que não vai ter aquele aprofundamento e dedicação e um puxão de orelha dos alunos, né? Porque precisa se dedicar. Nossa, e vários puxões. E como os seus pais reagiram a essa sua decisão de ser ator e não médico? Olha, essa parte foi complicada, porque até mais também por mim, porque eu fiquei muito culpado de ter feito eles investirem é, dinheiro, porque eu fui para outro estado, eu fui para Curitiba fazer prova de medicina, então eles investiram na prova, investiram em hotel, e eu acho que eu fiquei mais para baixo com isso, porque eu pensava, poxa, eles fizeram tudo isso e agora eu vou falar que eu não quero mais, que eu quero seguir outra coisa. Mas aí eu tive que sentar, né, conversar com eles. Até hoje, assim, às vezes a gente fica meio, porque é uma coisa meio incerta, né? A gente uma hora tem Sim. trabalho, outra hora não tem. Mas hoje eles estão bem mais, eu acho que, aceitos a minha carreira. Confortável com essa situação. O restante da família também te apoia? Todo mundo gosta do seu trabalho? Sim, sim, nossa, eu faço as dublagens, né, as redublagens e posto aqui. Meu pai manda para um monte de gente, manda para a família daqui, para a família do Paraná, da Bahia, manda para os amigos, minha mãe também, minha irmã às vezes compartilha bastante coisa no Instagram também. Então eles apoiam bastante, compartilham bastante meu trabalho. Ah, que ótimo, então. E depois desses testes todos e a experiência com teatro, qual foi o primeiro comercial que você fez? Pergunta aqui do Emanuel Guimarães. O primeiro comercial que eu fiz foi para foi para o posto da Shell. Foi uma figuração que talvez virasse uma figuração especial. Para quem não sabe, a figuração é aquele pessoal que enche, né, o ambiente, que passa lá atrás, Passa atrás, dá um tchauzinho. dá um tchauzinho, a gente se esforça assim para aparecer na câmera e dar um tchau. E a figuração especial já é algo mais tipo, tem um close ou algo do tipo. Então era uma figuração que poderia virar uma figuração especial. Eu ia passar 24 horas nesse comercial direto. E aí eu fui com a minha tia, foi em um lugar super longe, mas foi bem bacana também, porque era um comercial que falava de humanização e tinha bastante motoqueiros, porque era um comercial que mostrava algo do tipo as aparências enganam, sabe? Tipo, não julgue pela aparência e tudo mais. Então chegava aqueles motoqueiros assim com aquelas motos gigantes, aquela cara bem fechada, e aí um deles chegava assim para a moça, para a atendente, e aí a atendente falava: "O mesmo de sempre, um brigadeirinho". Aí todo mundo: "Como assim, um brigadeirinho?" Tipo, julgando ele por falar brigadeirinho. E aí todo mundo meio que parava assim, pensava: "Ah, eu também quero um brigadeirinho". Então era esse negócio de tipo não julgar pela aparência. Então foi bem bacana. Eu fui para fazer cliente do posto lá que tá andando, circulando. Então eles me usaram em várias cenas, tipo lá fora abastecendo carro, lá dentro no. Onipresente, então, tá em tudo. Esse que é o melhor da figuração, porque se você presta atenção, às vezes, Eles te usam em tudo mesmo. às vezes você olha assim, pera, esse figurante não tava aqui, agora ele tá ali, bem presente mesmo. E aí me Às vezes uma colocaram. troca de camiseta só É, e vai bem isso, só troca a camiseta, coloca o cabelo pra trás, alguma coisa do tipo. E um aí, acessório. e aí eu fiz como cliente, depois trocaram a roupa e me colocaram como um dos motoqueiros. Só que sem dirigir, porque eu não sei dirigir moto e Como nem assim você carro. dirigiu? Era só eu descendo da moto mesmo, como se eu tivesse chegado com a moto. Então Então foi. quem prestou atenção no comercial viu essa diferença, ué, ele tá ali replicado, duplicado. E desse comercial da Shell, você teve outras experiências com propaganda? Sim, com propaganda eu fiz já bastante. Eu fiz a mais, eu acho que a que teve mais destaque foi da Jequiti, que foi um convite da Rebeca Bravanel.
que na verdade eu fui fazer uma figuração pro comercial da Telecena, e aí ela estava lá com a Patrícia Bravanel também, e aí ela fez o convite para conhecer o SBT, e a princípio era só conhecer o SBT e o programa dela. E aí quando a gente chegou lá, foi super bem recebido, teve um camarim, bastante comida para mim, foi Uau! super bem recebido. E aí ela chegou e falou: William, você aceita gravar um merchan da Jequiti comigo? É um merchan pro Natal. Aí, nossa, na hora eu já tremia assim, tipo, faltou as palavras. E eu, claro, sim, não sei o quê, mas tremendo, né? E aí foi tudo super corrido, porque ia começar o programa, e aí eles me entregaram um papel e falaram: ó, você só precisa ler aqui, não precisa decorar nada, não precisa ser muito robótico, você só lê o que, que é cada coisa, tem os precinhos atrás, aí eles me mostraram onde é que eu ia apresentar os produtos da Jequiti, aí tem os precinhos atrás, caso você esqueça, ou algo do tipo, e uma folha com algumas falas, e tudo isso, tipo, no começo do programa. Eles me entregaram, aí falaram, gravando, e começou. Nossa, aí eu ficava assim, ó. Tipo, tremendo, tremendo. E o programa rolando, e eu falando, meu Deus, tá chegando a minha hora de apresentar. Mas no final deu tudo certo também. Eu consegui falar super bem. E eu acho que ficou um resultado bacana. Aí a Aliás, ficou muito legal. Seu merchan arrasou. Entregou o presente pra irmã, pra tia. verdade, só essa parte que eu me enrolei, que era um perfume. Mas ficou ótimo. Tava lá, é um perfume masculino pro seu pai, pro seu irmão. E aí eu me enrolei e falei pro seu pai, pra sua tia, pra sua irmã. E aí ficou, mas vai, Ninguém percebeu. Continuou. pode ser pra quem você quiser. O Mas jeito esse que foi você o falou meu. foi totalmente convincente. Foi, né? Obrigado. Então, olha o que a dicção faz, gente. Uma boa dicção. Saber convencer o público do que ele falou tá tudo, totalmente correto. Mas esse foi uma das experiências. Eu já gravei Bob's, já gravei Volkswagen também, que foi super legal. E aí eu ia talvez pegar coadjuvante, eles tiraram fotos, mas no final só ficou pro material deles lá e não usaram na campanha. Fiz um outro também que era para a ETEC das Artes. Ixi, fiz alguns aí, vários outros de figuração também, mas é bacana. Eu gosto de fazer comerciais. E depois dos comerciais também tem as gravações em novelas, nessas participações em alguns programas. Quais foram? Conta aqui pra gente. Bom, em novela eu fiz, eu acho que umas duas. Se eu fiz mais, eu não lembro, tipo, porque foi figuração assim, e a gente acaba fazendo várias assim, como é Acaba figuração, a gente misturando. esquece. Mas as duas que eu lembro foi o Sétimo Guardião da Globo, foi uma figuração que eu fiz na Paulista, e eu nem assistia se apareceu lá no fundo eu andando na rua. Então eu não sei dizer qual o episódio, algo do tipo. E As Aventuras de Poliana, que eu venho gravando desde 2018, já gravei algumas vezes, alguns episódios também. E a primeira participação foi em junho de 2018. E aí eu fiquei super animado também por ir no SBT. Eu tinha o crachazinho lá para entrar no SBT, para apresentar no SBT que eu ia gravar e tudo mais. Nossa! Chique, né? É, e aí eu fiz. Nossa, falhou minha voz. Desculpa. Aí eu fiz elenco de apoio lá. Aí teve algumas ceninhas bacanas que aparecem, tipo o meu rosto. Acho que a mais recente foi uma na rodoviária, lá da cidade, da Poliana. E aí eu fazia um atendente e converso lá com o João Feijão, o personagem João Feijão do Igor. Mas é desde 2018 que eu gravo lá. Aí, 2018, 2019 e agora no comecinho de 2020. Então, sua participação nessa novela é em várias situações também. Uma hora como porteiro lá, outra passando atrás de uma festa, tem várias funções. Sim, a gente lá da produção, a gente até colocou como tipo um nome pro meu personagem, que é tipo o Ícaro, do elenco de apoio,
E aí ele tem várias profissões, tem várias funções. É, obrigado. Ele é o faz E tudo, trouxe né? água. É, tem várias funções, ele tem várias profissões. Ele é fotógrafo, ele é segurança do Lucatuber, ele trabalha na rodoviária, ele frequenta lá um barzinho de adolescentes que o pessoal faz festa. O Ícaro, ele tá lá sempre, né? E pra você, a vida de figurante, gente, tem cada história maravilhosa, porque a gente passa por cada situação, Sim, tem cada coisa. Tem alguma engraçada aqui pra compartilhar com a gente? alguma engraçada, deixa eu. Não só engraçada, mas meio baralhosa, que foi meio confusa. Hoje você olha, meu Deus, o que que aconteceu esse dia? Ah, tem algumas que acontecem, tipo, quase, tipo, a cada 3 meses, assim, acontece, que é de, tipo, a gente tá muito ali, porque geralmente todo mundo se conhece, né, desse meio. Por gravar Sim. várias vezes, gravar figuração, ou coadjuvante, ou elenco, a gente acaba conhecendo várias pessoas. Então, muitas vezes são as mesmas pessoas que estão nesses comerciais. Pelo menos umas duas ou três a gente conhece. Então, nisso, a gente acaba criando uma relação muito boa, uma amizade muito boa. E como a gente não tem esse peso nas costas de talvez ficar tão concentrado numa cena, porque você vai ter fala e tudo mais, você só vai passar lá atrás, então a gente fica conversando. Então já aconteceu de estar conversando assim, a cena começar assim, a rodar, o diretor, ação! E eu tinha que ir assim, passar atrás e tô lá conversando. E aí eu tô Não, lá conversando, conversando, aí o diretor corta, muito bom. Aí eu, meu Deus, já começou a cena e a gente nem escutou. E aí foi assim mesmo pro ar, a gente conversando ali nem passou atrás. nossa! Só de que ele não reclamou nem nada, então, o diretor. Ele aceitou ali a conversa de vocês. Sim, deixou daquele jeito lá e falou que tava ótimo. E o que mais que você tem pra contar pra gente? Além dessas figurações, você também teve uma participação na Netflix, né? Globo, SBT e agora Netflix, que foi recente. Conta pra gente. Sim, esse da Netflix foi a terceira série que eu gravei. Eu gravei, a primeira série que eu gravei foi não, crimes.com, que foi ao ar só esse ano. E, tipo, não, ano passado, crimes.com foi ao ar. E eu gravei em 2018, foi a primeira também que eu gravei. São historinhas, tipo, reais, e eles fazem aquelas cenas de como aconteceu, de como rolou. Então não tem fala, mas foi super bacana também, foi um dia inteiro gravando. A segunda foi Adotados, que essa sim passou esse ano, e era de crimes também, são pessoas que foram raptadas aqui no Brasil e foram adotadas por famílias lá em Israel. E eu fazia parte do elenco de Israel. E aí foi a segunda série, mas eu gravei em 2018 também, porque tem disso, né? A gente grava às É bem vezes mais muito antes fácil. e vai ao ar tipo muito tempo depois. Já a terceira série, que foi Ninguém Tá Olhando da Netflix, eu fui como elenco de apoio que tinha alguns atores que iriam fazer os anjos. E lá na série são chamados de ângelos, que são aqueles anjinhos que ajudam. Cada anjo tem a sua pessoa protetora, né? Que você tem que cuidar ali. E eles têm o cabelinho ruivo, umas asinhas pequenininhas, não voam. Tem uma curiosidade atrás da história. Mas aí só assistindo a série. Ah! Olha, eu comecei a assistir, viu? Eu vou assistir, terminar de assistir inteira e ver você lá, de Assiste. anjo, protetor do pessoal. E aí eu fui como elenco de apoio, e o elenco de apoio ele pode ganhar algumas cenas. Então ele tá sempre ali, ele é fixo na série toda, ele não é um figurante, porque o figurante ele vai em uma cena específica, um dia, depois não volta mais, porque é só para encher a cena mesmo, né? Para dar movimento para a cena. O elenco de apoio não, ele é fixo, ele fica ali, ele permanece ali e ele tem uma história atrás e tudo mais. Então eu trabalhava lá nesse distrito dos Ângelos, que é o mesmo distrito do Ângelo principal da trama, que é o Vitor Lamoglia.
E aí, numa dessas cenas, eu consegui pegar uma ceninha ali que eles estão conversando e olham para os Ângelos sobre uma situação que está acontecendo e eu consegui uma ceninha ali porque eu era do elenco de apoio. Então foi super bacana também, mas não foi minha primeira experiência com séries da Netflix. A primeira experiência que eu tive foi 3% e foi figuração também, mas eu nem lembrava. Pra mim, essa tinha sido a primeira, assim, tipo, carimbo Netflix, porque foi a mais marcante. Eu apareci. Quando eu entrei na Netflix lá e vi meu rosto, eu falei, nossa, eu não acredito. Mas foi a segunda experiência com a Netflix. Ah, sim, todas elas foram tranquilas, as gravações, tudo. Olha, a figuração de 3% não foi tão tranquila, porque era uma cena que tá todo mundo no deserto, e aí eles criaram um deserto. Para quem não sabe, a Netflix Brasil tem um estúdio aqui em São Paulo, um estúdio gigantesco, tipo Globo, SBT, e eles montaram um deserto. Então tinha areia para todo lado e várias Nossa. telas verdes. E a gente tinha que ficar andando e tava um sol, mas um sol era em pleno verão, acho que de 2018, 2019, acho que 2018. E aquele sol, e eles colocaram um sol artificial também, e a gente ficou o dia inteiro, como se a gente estivesse andando cansado no deserto, todo sujo, é, cheio de graxa, para fingir que é sujeira. Então a gente estava Nossa. todo suado, com o pé doendo de ficar andando na areia. E esse foi bem cansativo, mas Realmente senti o personagem, né? não, esse daí eu senti na pele. Foi ali. Por isso que a cena ficou assim bem fiel mesmo ao que tinha que ser, que tava todo mundo cansado, tava todo mundo Vocês sofreram mesmo, então. sofremos, aquele sofremos. Mas o Ninguém Tá Olhando foi super de boa, foi um mês e meio, 2 meses gravando e foi bem de boa também. E além disso tudo, dessa correria de testes, de gravações, tem uma pergunta aqui que para encaixar no momento, que é deixa eu ver, da Souza. Ela perguntou qual o seu status de relacionamento, William. A, a Falhou Souza aqui perguntou. a live. Ah, travou um pouquinho? Travou Então, pra mim. tem um comentário aqui perguntando o seu status de relacionamento atual. Solteiro. Ah, viu aqui, ó, pessoal. Interessados em entrar em contato. Chama da DM. Exatamente. Mas e aí, William, você tá sempre meio ocupado com o meio artístico, às vezes dá tempo de fazer outras coisas. Além de se dedicar, você também estuda, certo? Sim, eu estava estudando administração até mês passado. Eu já terminei. Mas junto com a carreira artística, eu tento procurar algum outro emprego também que eu tenha uma renda fixa, até para, tipo, pagar minhas contas e poder investir em outros cursos, no curso de dublagem, por exemplo, que a gente fez junto. Só que aí esse daí não foi pago, mas tipo, poder ter um dinheiro Passagens. para investir, para poder investir nessa carreira. Então, curiosamente, quando eu estava gravando Ninguém Tá Olhando, eu também estava trabalhando fixo. Então, eu trabalhava em uma faculdade e aí eu conversei com o meu chefe e ele super apoiou. Eu tenho, tipo, total agradecimento a ele, porque eu acho que nenhum outro chefe deixaria isso. Ele deixava eu faltar no dia que eu ia gravar para ele Nossa, gravar. E sim, para eu ir que gravar. bom que ele foi assim com você, te apoiou nessas gravações. Sim, ele poderia até, além de, tipo, brecar, de ir gravar em dia de trabalho, tipo, não deixar eu ficar com o cabelo pintado, porque eu era da administração, né? Eu trabalhava meio que na secretaria ali, administração da faculdade. E aí eu tava com o cabelo ruivo, tipo, totalmente ruivo. E isso poderia ser um empecilho também, né? Tipo, a gente vai ter uma pessoa representando a gente, toda com cabelo diferente. É uma coisa que, infelizmente, não é tão aceita nas empresas. Atrapalha, sim. E você gostou desse seu período ruivo? Porque ficou bem diferente, né? Nossa, foi complicado porque o meu cabelo ele é cacheado e aí ficou muito seco.
porque a tinta não pegava e todo dia que eu ia gravar, todos os dias tinha que pintar. Como a Não tinta não acredito. pegava, sim, Nossa. eu chegava tipo 6 horas da manhã no local de gravação e eles pintavam meu cabelo todo dia de ruivo. E foi assim até o final das gravações? Até o final. Até o final. Eu acho que eu pintei, assim, eu não pintei, eu acho que umas 2 ou 3 diárias de gravação. O restante eu pintei todos os dias. Todos os dias eu chegava, Nossa. pintavam, faziam o penteado do personagem e era isso. Mas aí o ruim é que ficou depois totalmente seco o meu Eu cabelo. imagino depois de recuperar foi difícil. Foi, não cacheava de jeito nenhum. Ele ficava um negócio meio cacheado, meio liso, meio. Ficava um negócio totalmente estranho. Sem contar que mesmo voltando para a cor original, ele ia desbotando. Então eu tive que deixar ele crescer e ele ficava com as pontinhas meio iluminadas, assim. Então foi complicado pra você voltar ao seu cabelo normal, né? Foi um pouco complicado. Mas foi bacana, eu gostei, foi uma experiência diferente. Valeu a pena. Sim, eu sempre pensei, nossa, trabalhando como ator eu vou ter vários personagens, então pode ter várias mudanças. É, mudança de cabelo, talvez ficar careca e tudo mais. E aí eu tive que pintar o cabelo, então foi uma experiência bem bacana. Então, aqui nas nossas perguntas, nós tivemos uma do Emanuel, que eu já fiz, que quanto tempo de teatro. E vamos falar sobre a dublagem agora. A Jaque Lima, o Jax Lima, tá perguntando qual vozes você fez. Mas vamos explicar aqui como foi o curso de dublagem que a gente fez ano passado, no primeiro semestre, que foi um curso gratuito, né, na Versagas, Ribeirão Pires, foi oferecido pela prefeitura. Foi bem divertido. E conta pra gente a sua visão dessa experiência. Olha, pra mim, tipo, foi o máximo, porque foi a primeira experiência com dublagem que eu tive. Pra falar a verdade, eu nunca tinha pensado em ser dublador. Eu tinha aquele interesse em conhecer como é a dublagem, em tipo ver vídeos de dubladores, como que é um estúdio de dublagem, quem faz a voz de quem, como é feito a dublagem. Mas para trabalhar eu nunca tive essa vontade, porque eu sempre falei, não, o meu lugar é tipo teatro, televisão, cinema, eu quero aparecer lá, eu quero estar atuando mesmo, mostrando as emoções, e nunca tinha pensado nisso. Mas quando eu comecei o curso, eu falei, não, é uma parte assim que dá para mim abrir o meu leque de trabalho, de habilidades artísticas que eu posso ter. E é uma coisa super bacana que eu me apaixonei, que eu quero seguir, que eu estou correndo atrás e pretendo continuar nessa área de dublador também. Então foi super bacana. Conheci você, conheci o Fernando, conheci a professora também, a professora Vanessa. 3 pessoas incríveis que fizeram desse momento cada vez mais agradável e foi super bacana a experiência. A gente que era muito tímido e não soube aproveitar. 6 meses na mesma sala, os três, e a gente mal conversava direito. Nossa, a gente foi começar a conversar, tipo, faltando 2 meses para acabar o curso. Sim. Eu só fui falar mesmo com o Fernando no dia da formatura, pra você ter uma noção. Nossa, verdade, Foi. verdade, É, porque então, eu complicado, acho, gente. Mas depois. Nós é, já temos que marcar um rolê, né, pra depois da quarentena. Pra tentar gravar mais outras cenas. Aliás, gente, a gente gravou uma cena do filme Homem-Aranha Longe de Casa. Nós postamos no nosso perfil, você entra aqui no Instagram, no perfil do William, que tem lá. E também tem os vídeos que ele tá fazendo sozinho. O vídeo de Madagascar, gente, aquele do Boto. Três sim, personagens, né? Da mesma cena. é o Madagascar 2, aí eu fiz a voz do Moto Moto. E aí eu tô tentando fazer, ficou bem bacana, eu gostei. Ficou excelente, cara, é muito bom, gente. Assistam. E aí eu tô tentando Nossa, fazer alguns não, vídeos quando eu vi desse aquilo, jeito. meu Deus! Muito criativo, muito criativo. E outra coisa que você também é extremamente criativo são os seus TikToks. E olha, toda vez que entra no seu perfil, aumenta mais um pouco. Então eu já não sei mais quantos seguidores você tem. Tá com quantos, mais ou Olha, menos? atualmente eu tenho 21.500 seguidores, alguma coisa do tipo, 21.400 e, e em pouco tempo, porque eu considero que eu comecei tipo um pouquinho tarde no TikTok, porque a maioria tá lá desde que era Musical.ly
E na época que era Musical.ly, eu entrava e saía, não gravava vídeo, só assistia. Ah, eu fui assim também. E aí agora, em 2019, que eu comecei a gravar os TikToks e tá indo super bem, eu gosto bastante. Conheci bastante gente lá, inclusive o Edu Cereja, que tá aqui, falando que chegou atrasado. Conheci bastante gente bacana lá também e tá indo super bem. Eu acho que é uma plataforma super bacana que veio aí para mudar esse meio artístico, para apresentar novas pessoas ao meio artístico. É uma forma de apresentar o nosso trabalho, de nos divertir também, porque tem bastante coisa engraçada lá. Então é bem bacana, eu gosto. E geralmente seus vídeos são mais de humor, né? Você tá sempre tentando fazer uma coisinha diferente pra chamar a atenção. Sim, sim, eu tentei fazer de tudo. Eu tentei fazer dança, mas eu não sei dançar. Eu tentei fazer o de interpretação também, que eu acho que é uma coisa que eu vou colocar mais lá no perfil, porque eu acho que teve bastante rendimento também, mas eu tava meio assim de só postar a interpretação e não ter tanta visualização. Mas o que eu mais gostei é de poder fazer os vídeos de comédia, de poder fazer o que eu gosto de fazer aqui no Stories também, no YouTube, só que no YouTube demanda mais tempo, porque precisa editar, são Na vídeos mais indicação também. longos, Tem mais trabalho. tem mais trabalho. E lá eu gostei porque é curto e eu consigo também ativar essa minha veia cômica. Também atinge todos os públicos, né? O pessoal que aparece no For You, tem muita gente legal. E como foi pra você quando você chegou nesses 20 mil seguidores? Nossa, foi assim demais. Eu às vezes paro e penso, quando eu comecei lá em junho do ano passado, e eu tinha 5, 10. Eu lembro que os primeiros 50 eu fiz um vídeo dançando e falando obrigado pelos meus 50 seguidores. E aí pensar que são 21 mil pessoas que estão acompanhando, 21 mil pessoas que olham meus vídeos, que compartilham, é muito gratificante. Eu fico, tipo, muito feliz mesmo. E que aumentem muito mais esse número lá no TikTok, aqui no Instagram, que você cresça cada vez mais. E Amém. olha, você que é uma pessoa que fez várias coisas, né? Teve pra TV, foi pra série, foi pro teatro, né? Teve algumas experiências no teatro. E tem o TikTok. São formas diferentes. Você tá fazendo, tá representando de formas diferentes. Como é pra você isso? Tem uma forma certa de lidar com cada público? Você acha que tem muita diferença? Eu acho que é uma oportunidade de integrar todos os públicos. Levar quem está aqui no Instagram para o TikTok e levar para o YouTube também, lá no meu canal, que está um pouco parado, mas que amanhã tem vídeo novo, por sinal. E eu acho que é uma forma de integrar tudo isso e acrescentar na minha carreira. Primeiro, porque com o TikTok eu estou treinando a interpretação, eu estou treinando a improvisação, a veia cômica. Eu acho que eu fiquei tipo bem mais entusiasmado em fazer vídeos e mais confortável em fazer vídeos curtos aqui no Instagram ou no YouTube, apresentar alguma coisa depois que eu comecei lá no TikTok, porque você tá ali meio que pagando mico ali, fazendo aquelas coisas ali, as pessoas rindo, às vezes algumas pessoas criticando, porque vem muita gente criticar também por alguns vídeos, tipo, ah, você tá pagando mico fazendo esse vídeo, ou que vergonha você postar esse vídeo, você não tem vergonha. E tipo, eu acho que isso me deixou mais corajoso de fazer esses vídeos, de ativar minha veia cômica. Então acho que é uma ferramenta muito boa, muito agradável para quem quiser complementar a área artística e algo para você entrar de cabeça mesmo e não pensar tipo no que vão falar mal, no que vão criticar e aceitar as críticas boas. Eu adoro teus vídeos, William. Eu não entro muito no TikTok porque eu acabei criando a conta, mas por conta da quarentena mesmo, então eu quase não apareço. Mas eu adoro os vídeos de humor. O vídeo que você fez mostrando os personagens que eu já dublei, eu me senti muito representada. E foi super espontaneidade, sabe? E eu adorei. A minha mãe adora também os seus vídeos, a gente acompanha. É muito legal o seu conteúdo, Ai, sempre muito obrigado. criativo, animado. Beijo para sua mãe também. Ela tá aqui assistindo a live. E olha,
Comparando a TV e o teatro, você acha que teve muita diferença? Porque você tem que se posicionar de formas diferentes, né, como ator nesses dois espaços. Sim, sim, tem uma diferença grande, porque no teatro você precisa ter uma atuação mais exagerada, com maior movimento, porque você precisa atingir a mesma emoção que a pessoa da primeira fileira está sentindo, você precisa passar para a pessoa que está lá na última fileira, que ela precisa te escutar, então você precisa falar mais alto, você precisa mexer, você precisa exagerar. Então, um choro não é a mesma coisa que um choro na televisão ou no cinema. No cinema eu não posso dizer tanto porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer um filme ou algo do tipo. Mas na televisão é totalmente diferente as emoções, porque o choro na televisão é aquela coisa mais fechada, mais o olhar assim de você olhar e a lágrima escorrer. No teatro você pode até chorar de a lágrima escorrer, mas só para a pessoa que está na primeira fileira, porque quem está lá na última não vai ver isso. Então não adianta você só deixar a voz assim e fazer aquela cara de choro que a pessoa que está lá atrás não vai conseguir ver isso, não vai conseguir ver essa emoção. Então, E no captar isso. teatro, sim, no teatro é aquela coisa mais tipo, ai meu Deus, por quê? E arranca a camisa e faz aquilo para a pessoa sentir aquela emoção, mesmo estando lá na rua, lá na porta do teatro e sentir a mesma emoção. Então, são duas áreas totalmente diferentes que você precisa lidar de forma diferente e cada uma tem a sua boa, a parte boa, assim, cada uma tem a sua dificuldade, mas eu gosto das duas. Eu acho que a que eu tô tendo mais experiência atualmente é a televisão, então talvez eu incline mais para a televisão e para o cinema, mas não deixando o teatro de lado, não por isso, sempre vou estar aberto ao teatro também. Eu amo teatro musical, ainda não tive a oportunidade de fazer um curso de teatro musical, mas fiz aquele curso rápido que eu fiz com você também, de teatro musical, e eu acho que é uma área super bacana também, mas são áreas totalmente diferentes que precisam de atenção diferente. Entendi. O nosso tempo já tá acabando, William. A gente tem mais 10 minutos, mais ou menos, um pouco menos que isso. Mas aqui, eu agradeço muito. O Emanuel falou que tá gostando muito da live. Eu que agradeço muito pela sua presença. E, William, quais planos você tinha para esse ano de 2020 que a pandemia acabou atrapalhando? Olha, os meus planos era de continuar gravando vários comerciais. O último comercial que eu gravei foi em março e nem foi ao ar porque era pro Lollapalooza e teve Nossa! Lollapalooza. Então ele nem chegou aí pro ar. Eu acho que não vai porque era pro show do Guns N' Roses, então talvez eles não venham, então nem vai ter Complicado. esse comercial. Então, os meus planos era de continuar com comerciais, investir na carreira, investir na dublagem. Eu ainda tenho esse pensamento. Assim, eu acho que nem tudo está perdido, o ano não está perdido. Eu consegui progredir bastante, cresci lá no TikTok, porque no começo do ano eu tinha em torno de 9 mil seguidores. E agora eu tô com 21 mil lá no TikTok. Então foi um momento que abriu mais o meu leque. Eu consegui conhecer novas pessoas, consegui atingir novos públicos e eu acho que nem tudo está perdido. Ainda tem alguns meses aí, quem sabe as coisas melhorem. Eu acredito que as coisas vão melhorar dia após dia. A gente não pode desanimar e deixar a pandemia nos abalar de forma assim emocional e pensar que a gente não vai mais conseguir, que tudo que a gente tinha para fazer poderia acontecer nesse ano, mas não, tem todo esse final de ano, tem todo o ano que vem, tem todo Também o as pessoas estão se próximo e o reinventando, próximo. né? Se adaptando para a pandemia mesmo aqui. É um bate-papo à distância, Sim, né? Cada um tá fazendo o que fazer um pode. curso online igual você está fazendo, não deixar se abalar, não parar por isso. Então, os meus planos futuros é continuar na dublagem,
ingressar cada vez mais na televisão, conseguir novos papéis, novas redes de televisão, filmes, séries, e é isso. E estudar bastante. E você, como já tem bastante experiência, começou em 2015. O que você aprendeu durante esses anos que você pode deixar de exemplo para quem está nos assistindo, que tem vontade de ingressar ou por curiosidade mesmo? Eu acho que o maior exemplo é estuda. Estuda bastante, foca, tenha foco no que você quer. Se você realmente quer seguir esse caminho, se você realmente tem essa veia artística, você quer se entregar à arte, eu acho que é sempre o estudo. Buscar novos aprendizados, não parar, eu fiz um curso de teatro, eu acho que tá bom, acho que eu já posso me jogar no mercado. Não, não, não é isso. Tipo, até quem tá lá na Globo, no SBT, tá sempre estudando, tá em um estudo contínuo. Então, acho que estudar é super importante e não perder as esperanças se é isso que você quer, porque é um meio complicado, é um meio um pouco fechado para entrar, mas que se você corre atrás, se você tem persistência, se você batalhar mesmo, acho que com certeza você vai conseguir atingir o seu sonho, atingir a sua meta e alcançar os seus objetivos. Estude e tenha foco. É isso aí. E como você se prepara para cada teste, para cada etapa, para cada trabalho que você vai fazer? Porque, né, tem que controlar a ansiedade, a emoção. Como você se organiza consigo mesmo nesse momento? Ansiedade a gente vai sempre ter. Não tem como fugir, a ansiedade vai estar sempre ali, a gente vai estar sempre com aquela dorzinha na barriga, aquele nervosismo, mas eu acho que se você estudar o seu texto, se você se preparar, é, talvez meditar, eu gosto bastante de antes de fazer qualquer coisa, antes de ir para qualquer gravação, pensar, orar, eu gosto bastante de orar, fazer uma meditação, focar mesmo, focar no que eu vou fazer. Então, se você faz aquilo com foco, se você estuda o que você vai fazer, se você estuda o personagem, você tem propriedade daquilo que você está fazendo. Então, não tem por que você ter tanto medo, porque você sabe o que está ali, você entendeu o texto, não só decorou, porque não adianta nada a gente decorar várias palavras se a gente não entender o texto. Tem que entender o texto, tem que entender o personagem. Então, se você estudar, você vai ter propriedade e você não vai ter tanto medo na hora de ir para um teste, na hora de gravar. Vai ter aquele friozinho na barriga, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É isso aí. E quando você. E a última pergunta aqui para encerrar. E quando você não é William Lira, TikToker, ator, e quem é você? O que você gosta de fazer? Como você lida com o seu dia a dia, com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com os seus estudos? Olha, eu gosto bastante de assistir qualquer coisa, série, filme. Eu amo assistir e observar a atuação, porque são mecanismos que eu posso não copiar, mas tomar como uma inspiração. Talvez Agregar para que ver como aquele personagem fez aquele ator fez aquele personagem, talvez procurar em livros ou na internet ou em vídeos como foi a preparação desse ator para esse personagem. Eu gosto bastante de conversar também, então estou sempre conversando. Se eu não estou conversando com a minha família, que é uma coisa que eu amo, que é a minha família, ficar com a minha família, passear com a minha família, eu gosto de conversar. Então, conversar com os meus amigos, sair com os meus amigos. Então, eu gosto bastante disso. Eu gosto bastante de gente. Gente perto. Agora, a gente não consegue ficar tão perto, assim, fisicamente, mas no celular, nas conversas. Então, é muito bacana. É isso que eu gosto de fazer. Ah, sim, muito obrigada, William. Aqui, ó, tem um comentário do Matheus Alves falando que está com saudade de Oi, você. Matheus, saudades. E nós podemos esperar para esse seu final de 2020. Então, já estamos na metade, né? Tem mais vídeos de TikTok vindo aí. Amanhã tem vídeo no YouTube também. Sim, o que vocês podem esperar é bastante investimento meu no TikTok, no YouTube, aqui no Instagram. Eu estou preparando alguns vídeos. Tem vídeo mostrando aqui como foi a pintura do quarto,
Vou Vou fazer assistir. ao longo desses dias, dos meses, eu vou fazendo algumas outras coisas, vou postando mais vídeo lá no YouTube, no TikTok também, fazendo mais dublagens. Perguntaram até quais personagens eu dublei. Eu não dublei nenhum para cinema ou para televisão comercial. Eu dublei lá para o estúdio mesmo, para arquivo deles, junto com a Thaís, com o Fernando, no curso. E aí a gente fez alguns filmes, alguns reality shows, que foi o mais complicado para mim. Mas é isso, bastante dublagem, esses vídeos, redublagens, bastante vídeo no YouTube e no TikTok. E quem sabe futuramente, né, daqui a alguns dias, algum tempo, uma live da gente contando mesmo, mais voltada para nossa experiência, não falando mais de dublagem, né, como pessoa, como estudante de dublagem que ainda não conseguiram ingressar completamente no meio, falar da nossa experiência. Mas é isso, William, muito obrigada mais uma vez por ter Eu que aceito o convite. agradeço. Passou muito rápido. Eu tô olhando aqui o relógio, mas já, gente. Passou muito Foi rápido. muito bom. Eu tô morrendo de saudade, amigo. Eu também. Chorando. Depois disso tudo, a gente vai se encontrar, nós três. Sim, vamos sim. Sinta-se web abraçado, tá bom? Você Muito também. obrigada mais uma vez por ter aceito. Eu agradeço todo mundo também que assistiu aqui a live. Foi uma conversa muito boa e eu te desejo muito sucesso na sua carreira, que venham muito mais oportunidades, cada vez agregando mais a sua carreira e o conteúdo maravilhoso que você faz nas suas redes sociais. Continue assim. E é Muito isso. Boa obrigado. Em noite. dobro para você. Toda a felicidade do mundo e todo o sucesso para você, para sua irmã também. E que a gente consiga alcançar novos patamares, novas produções e compartilhar dessa felicidade juntos. Até a próxima, William. Espero te ver pessoalmente. Até Até, mais, gente. tchau.